Oi, bem-vindo de volta ao meu canal. Com a Páscoa chegando, queria compartilhar como fiz este grande bolo de ovo de Páscoa. Um ovo gigante feito puramente de bolo, completo com uma cobertura suave de buttercream, detalhes de tubulação, macarons, beijos de merengue, flores comestíveis e um ninho de chocolate. Foi divertido e é uma ótima alternativa a um ovo de Páscoa de chocolate comum. Inicialmente, preparei 2 bolos com cobertura de migalhas, um de 7 polegadas e outro de 6, ambos com 4 camadas para serem altos. Antes de esculpir o bolo, queria empilhar o de 6 polegadas sobre o de 7 polegadas. Agora, ao contrário de um bolo empilhado normal, eu não adicionei cavilhas ou canudos ou um cartão de bolo extra no meio. Os bolos que eu estava usando estavam extremamente frios e eu ia cortar bastante deles de qualquer maneira. Então, o bolo de baixo não ia suportar o peso de um bolo inteiro em cima. Na verdade, decidi virar o de 6 polegadas ao colocá-lo em cima do bolo. Para ser honesto, não havia uma razão real para eu ter feito isso, mas eu queria que o topo do bolo fosse o mais plano possível antes de começar a esculpir nele. E o topo do bolo era onde ele estava tocando a base do bolo, portanto, sua parte mais plana. Para ter uma referência do formato de ovo, eu realmente peguei um ovo e o mantive ao meu lado o tempo todo para que eu pudesse esculpir o bolo de acordo. Usando uma pequena faca afiada, comecei a esculpir o topo do bolo. O bolo de 6 polegadas deslizou um pouco, pois a camada de buttercream entre os bolos não estava totalmente firme. Mas como o bolo em geral estava muito frio, o processo de escultura não foi tão difícil. Comecei a construir uma forma de cone no topo do bolo, mas sempre girando o bolo na mesa giratória enquanto cortava para garantir que a forma permanecesse o mais simétrica e redonda possível. Comecei a esculpir a base do bolo em formato de ovo. Então, abordei os cantos afiados onde os 2 andares se uniam. Enquanto eu estava esculpindo, eu sabia que muita da forma seria corrigida com o creme de manteiga tanto na camada de migalhas quanto na camada externa. Mas como eu sempre digo, quanto melhor a forma do bolo por baixo, mais fáceis serão os próximos passos. Depois de obter uma forma geral que parecia um ovo, decidi limpar o excesso de bolo que havia caído na mesa e terminar de montar o bolo com o creme de manteiga enquanto aplicava a camada de migalhas. Trabalhar limpo é essencial. Usei meu creme de manteiga de merengue suíço para cobrir todo o bolo com uma fina camada de creme de manteiga, cobrindo todas as áreas do bolo expostas, o que garantirá que as migalhas fiquem presas antes de eu aplicar a cobertura externa de creme de manteiga. Estou usando uma pequena espátula de paleta para aplicar essa camada inicialmente e depois a alisaremos. Mas o que estou fazendo aqui é preenchendo aquele grande espaço entre o bolo de 7 e 6 polegadas. Se eu tivesse esculpido isso, o ovo teria ficado um pouco estreito, então prefiro preencher isso com creme de manteiga para obter uma forma de ovo mais bulbosa. Depois que apliquei uma camada fina em todo o bolo, era hora de alisá-lo. Claramente, um raspador lateral não serviria para uma forma arredondada, então usei um pedaço pequeno de acetato para alisar o creme de manteiga. Usei uma combinação de raspagem de baixo para cima e depois circulando o bolo lateralmente para construir a forma do bolo. Após o creme de manteiga ficar liso, olhei para o bolo e decidi que não estava suficientemente ovoide. Acontece que criar uma forma de ovo é muito mais difícil do que eu antecipava. Decidi cortar ainda mais na parte inferior e remodelar o topo do bolo também, e depois que fiz isso, fiquei muito mais feliz. Ainda não está perfeito, mas eu também tinha a segunda camada de buttercream para trabalhar. Terminei a camada de migalhas e depois a movi cuidadosamente para o freezer para firmar em preparação para a segunda camada de buttercream. Ao pensar em que cor escolher para o meu ovo, a cor azul ovo de pato veio à mente, por razões óbvias. Mas também é uma das minhas tonalidades favoritas de azul também. Adicionei uma combinação de corante alimentar em gel azul e verde ao meu buttercream e misturei à mão. Quando você bate o buttercream com uma espátula, elimina as bolhas de ar e fica realmente liso, o que ajuda a minimizar as bolhas de ar ao aplicar no bolo depois. Uma vez que estava satisfeito com a cor e após descansar meu braço da mistura, trouxe meu bolo de volta do freezer e comecei a aplicar a segunda camada de buttercream. Primeiramente com a minha espátula novamente cerca de meio centímetro de espessura e cobri todo o bolo e depois alisei com um pedaço de acetato. Novamente alternando entre alisar de baixo para cima do bolo e girar o bolo na mesa giratória várias vezes ao redor do bolo. Quando fiz isso, me lembrou de fazer cerâmica em uma roda. Como o formato do ovo é redondo, é mais fácil sentir se não está simétrico. Tive que retocar áreas que senti que precisavam ser um pouco mais volumosas para nivelar o formato. Mas, novamente, esse formato de ovo foi realmente difícil de conseguir.
Acabei alisando este bolo por cerca de 25 minutos até ficar satisfeito não apenas com a suavidade do creme de manteiga, mas também com o formato. Certamente existia um meio mais simples de fazer um ovo perfeito, mas onde fica a diversão? O que eu amo em fazer bolos esculpidos é que, como o bolo precisa estar bem frio, o creme de manteiga se ajusta rapidamente ao bolo e quase começa a criar diferentes tons de cor. Às vezes pode ser um pouco irritante, mas quando você está tentando criar algo mais realista, realmente aumenta o efeito. Ainda não estava totalmente satisfeito com a base do bolo, mas sabia que um ninho de chocolate iria disfarçar isso. Além disso, é um bolo afinal e precisa de um suporte amplo na parte inferior, então eu prefiro deixá-lo do que arriscar o bolo desabar. Mais algumas voltas no bolo para alisar e então de volta ao freezer para firmar antes de adicionar os detalhes finais. Eu queria criar um efeito de ovo salpicado, mas achei que jogar preto em cima seria um pouco forte demais, então optei pelo ouro. Para a tinta dourada, usei pó de ouro comestível e misturei com um pouco de álcool. Funciona também com suco de limão. Usei um pincel rígido para espalhar o ouro sobre o bolo e adorei o efeito. Parece realmente mágico também. Estava pensando em criar pedaços de chocolate quebrados ao redor da base para o ninho de chocolate. Mas eu me lembrei que na verdade tinha um pouco de ganache de chocolate sobrando na minha geladeira. Então eu enchi um saco de confeitar com ele e apertei ao redor da base do bolo. Eu girei o bolo enquanto aplicava isso para conseguir linhas uniformemente confeitadas e, eventualmente, elas se acumularam e criaram um maravilhoso efeito de ninho. A ganache endureceu rápido, permitindo-me construir bastante o ninho. Isso também foi muito mais fácil do que começar a temperar o chocolate. Quanto mais linhas irregulares havia, mais natural o ninho parecia, então eu estava realmente feliz com esse efeito. Além disso, como esperado, ele atingiu o fundo do ovo e fez parecer que o ovo estava realmente sentado no ninho, exatamente como eu queria. Agora é hora de decorar e eu não queria que isso fosse apenas um simples ovo velho em um ninho, então pensei em dar o toque do bolo do George. Comecei polvilhando o ninho com um toque de ouro para realçar a forma dele, bem como complementar as respingos de ouro no próprio bolo também. Em seguida, continuei com algum creme de manteiga rosa para contraste e, usando um saco de confeitar com uma ponta de confeitar em estrela, fiz alguns detalhes descendo pela lateral do bolo. Isso não seria apenas uma decoração, isso também ajudaria a fixar as outras decorações no bolo também. Eu tinha uma seleção de beijos de merengue azul e rosa que coloquei neste creme de manteiga, bem como alguns macarons também. Finalmente, algumas flores comestíveis. A Páscoa celebra a primavera, então considerei essencial adicionar flores. No entanto, quando comecei a aplicar as flores, decidi que essa cor roxa mais escura realmente não combinava com o restante das tonalidades do bolo. Então eu apenas optei por ficar com as flores laranjas. Acho que quando se trata de decorar bolos, é tudo sobre realmente entender a aparência final do bolo e saber quais cores e decorações combinam entre si, em vez de simplesmente jogar tudo nele. Novamente, obter uma forma de ovo foi mais difícil do que esperava, mas eu fiquei realmente feliz com esse resultado final. Também amei as decorações extras que coloquei. Espero que tenha gostado de ver este processo. Me diverti muito ao fazê-lo. Se você tentar isso na Páscoa, não se esqueça de me marcar em @bolos_da_Georgia no Instagram. E se ainda não fez isso, por favor, inscreva-se no meu canal para nunca perder um vídeo. Muito obrigado por assistir e nos veremos muito em breve.